crianças, a paz do Senhor, tudo bem com vocês? Aqui é a tia Marley, da Assembleia de Deus de Garça, do Ministério do Belém. Hoje nós vamos para a última lição da nossa revista, que é Conhecendo Amigos de Deus do Antigo Testamento. A lição de hoje é de número 13, que é a lição O Amigo Corajoso. E a nossa história bíblica se encontra no capítulo 6 de Daniel, que é na Palavra de Deus. Aqui, não esquece que é a Bíblia, a Palavra de Deus, no capítulo 6 de Daniel. E como vamos falar de Daniel, aqui o livro de Daniel, é sobre ele que vamos falar. O amigo corajoso é o Daniel, isso mesmo. E sabe, crianças, Daniel, a Bíblia nos conta que ele era um dos 3 homens mais importantes da corte do rei Dário. Ele ajudava o rei a governar o país, junto com esses outros 2 homens também que eram importantes. Mas Daniel, a Bíblia conta que ele era o preferido do rei. E por que será? É porque Daniel, ele era muito temente a Deus e por isso ele era muito sábio. Deus deu sabedoria e inteligência para Daniel de uma forma diferente das outras pessoas. E Daniel era muito capaz em seu trabalho, em seu serviço, e por isso o rei gostava muitíssimo de Daniel. Isso fez com que os outros ficassem com inveja de Daniel, e por isso eles queriam achar de qualquer forma algo errado em Daniel para ir lá acusar Daniel diante do rei Dário. Eles tinham muita inveja, queriam fazer mal para Daniel. E eles procuravam daqui, procuravam dali e não achavam nada para acusar Daniel, porque Daniel era homem direito e honesto perante Deus e perante o rei também. Então, eles ficaram pensando até que um dia eles resolveram fazer uma armadilha para Daniel. Olha que feio. Eles não achavam nada, então eles resolveram criar alguma situação para acusar Daniel. E foi então que eles foram até o rei e chegou lá, começou a agradar o rei Dário, começou a agradar: ó rei, vive para sempre, ó rei. Aqui nós nos reunimos, rei, nós, os príncipes, os governadores do reino, a gente fez uma reunião aqui e a gente decidiu fazer uma lei e precisa só que o senhor assine a lei para ela valer. Nós tivemos a ideia de fazer uma lei que por 30 dias, durante 30 dias, nenhuma pessoa desse reino deve fazer nenhum pedido, não pode fazer nenhum pedido ou uma oração a ninguém, a nenhum Deus, nem nenhuma pessoa. Não pode fazer oração nem para Deus, nem para nenhuma pessoa, a não ser para o rei Dário. Qualquer coisa que tiver que pedir seja para o rei. Por 30 dias, então, não pode orar, não pode pedir, a não ser para o rei Dário. E aí, o rei, ao ouvir isso, né, falou, o rei ficou todo orgulhoso, né, porque ele ficou feliz que criaram uma lei pensando nele, né. Então, o rei pensou assim, pensou, ficou muito feliz com essa lei. Então, ele falou assim, então, né, que ninguém podia orar, a não ser para ele ficou feliz. Então ele pegou a caneta dele, ele gostou da lei e foi lá, é muito boa a lei. Aí ele pegou e assinou. O rei assinou a lei, quando o rei assinava, não podia mais mudar. Quando alguém daquele reino, o rei principalmente, assinasse uma lei, não podia voltar atrás, nem mesmo o rei poderia voltar. Depois que ele assinou, mesmo que ele se arrependesse, ele não podia fazer mais nada, porque a lei era a lei. Então o rei assinou a lei e a lei estava valendo. Então ninguém podia desobedecer aquela lei. E foi assim que aconteceu. Ninguém poderia desobedecer. Então, acontecendo que o Daniel, ele orava a Deus, gente. Crianças, vocês se lembram que Daniel, quem conhece já a história, ou quem já ouviu falar pelo menos um pedacinho, vai lembrar que Daniel, ele amava muito a Deus e ele orava para Deus, 3 vezes por dia, isso mesmo. Lá no seu quarto, a Bíblia conta que ele dobrava os seus joelhos e, na época, ele não ia no templo adorar a Deus porque ele estava lá, vivendo com o rei. Então, ele dobrava seus joelhos lá, abria suas janelas, virava para a cidade de Jerusalém, que é onde estava o templo de Deus, ele virava
abria a janela virada para Jerusalém e orava ali no seu quarto 3 vezes por dia. E quando ele orava, Deus ouvia suas orações. E mesmo que Daniel ficou sabendo dessa lei que contaram, né, depois que a lei foi assinada, ela foi anunciada por todo o reino, Daniel ficou sabendo. Mas vocês acham que Daniel ele desistiu de orar para Deus? Não, Daniel não desistiu. Sabe por quê? Porque ele sabe que primeiro é importante obedecer a Deus e depois aos homens. Ele estava fazendo certo, ele não estava fazendo nada de errado em orar para Deus, então ele temia Deus, ele não deixaria de buscar Deus. E foi isso que ele continuou fazendo. Só que enquanto Daniel orava ali para Deus, a Bíblia nos conta, olha aqui, ó, que ele dobrava, como eu estava falando para vocês, ó. Ele dobrava seus joelhos dentro do seu quarto, abria suas janelas. E sabe quem foi lá espiar Daniel para ver se ele estava obedecendo a lei ou não? Olha lá, os homens invejosos foram lá espiar Daniel. E quando ele espiou Daniel, eles viram o quê? Que Daniel estava lá continuando orando e não obedeceu a lei. Aí o que aconteceu então? Eles foram correndo contar para o rei. Eles foram lá e foram contar para o rei que Daniel não estava obedecendo. E foram correndo lá e falar: ó rei, Daniel, o Daniel que você gosta tanto, ele não está obedecendo a sua lei. Ele está orando para Deus, outro Deus que não é o Senhor, rei. Agora a gente vai ter que jogar Daniel na cova, rei, porque ele desobedeceu. E quando o rei ouviu isso, o rei ficou muito, mas muito, muito, muito triste. Porque lembra que o rei gostava de Daniel? Então, ele não queria jogar Daniel lá. Mas lembra que ele assinou aquela lei e aquela lei não poderia ser anulada. Então ele ficou muito triste, mas mandou que chamassem, que trazessem Daniel para levar para a cova. E foi isso que aconteceu. Eles trouxeram Daniel e a hora que Daniel ia ser jogado, né? O rei falou: olha, Daniel, espero que o Deus, aquele que você serve, com tanta dedicação, que ele te livre da cova dos leões. Porque o rei não queria que Daniel fosse jogado, mas ele teria que fazer aquilo para cumprir a lei. E acabou sendo empurrado, os homens empurraram Daniel para a cova dos leões. A cova dos leões, crianças, era um local cheio de leões, ó, tipo um buraco cheio de leões muito famintos, que eles ficavam lá, ó, esperando alguém ser jogado lá dentro do buraco. E os leões estavam lá todos querendo comer alguém e jogaram Daniel. Mas vocês acham que aconteceu alguma coisa com Daniel? O que vocês imaginam? Depois que empurraram o Daniel, além de empurrar ele lá, já colocaram uma grande pedra na boca da cova para ele não sair mais. E aí o rei foi voltar para o palácio. O rei voltou muito triste, preocupado. Ele não quis comer, ele não quis beber, de tanta preocupação, ele não comia, ele não dormia. E ele ficou ali, passou a noite inteira muito preocupado com Daniel. O que estava acontecendo com Daniel naquela cova? Naquela noite, os músicos tentavam alegrar o rei, queriam tocar para ele, mas o rei nem quis ouvir os músicos, porque ele estava tão preocupado com Daniel. E foi assim que a noite passou. E aí chegou o dia, bem de manhã cedo, o rei correu lá para a cova dos leões e já com a voz muito angustiada, preocupado, já foi querer saber se o Daniel estava vivo. E ele: Daniel, o rei falou: Daniel, será que o teu Deus te livrou da cova dos leões? Será que o Deus que você serve com tanta dedicação te livrou desses leões, Daniel? E sabe o que aconteceu? Será que Daniel respondeu? Vocês imaginam que sim ou que não? Olha só, gente, o que aconteceu. Daniel estava vivo! E olha que Daniel respondeu para o rei. Daniel: olha, rei, vive para sempre, rei Dário, porque o meu Deus me protegeu. Ele colocou um anjo que fechou a boca dos leões, e os leões não me feriram, nenhum sequer me machucou, e eu estou vivo aqui para a glória de Deus. Olha que lindo que Deus fez. Deus protegeu Daniel, levou o seu anjo e fechou a boquinha dos leões, e por isso Daniel não se feriu, não teve nenhum arranhão. Foi assim o que aconteceu.
O rei Dário ficou muito feliz com isso e na mesma hora mandou que tirasse Daniel da cova. Isso mesmo, ele mandou que retirasse Daniel da cova dos leões. E olha só, e além disso, depois disso tudo, coisas boas continuaram acontecendo com Daniel, no reinado do rei Dário e também no reinado do próximo rei que veio depois. Tudo isso porque Daniel confiava em Deus, ele orava para Deus, confiava e obedecia a Deus, e gostava de estar perto de Deus. Essa foi a nossa história de hoje. Por isso, crianças, nós aprendemos o quê? Que nós devemos sempre confiar em Deus, entregar os nossos medos e ter coragem, que Deus sempre nos ajuda. Deus nos protege até dos maiores perigos. Olha, os leões, eles eram muito bravos, mas Deus, o que ele fez? Deus mandou um anjo ir lá fechar a boca dos leões. Deus, ele pode nos livrar de qualquer situação. Amém? Só confiar e orar e entregar os nossos medos na mão dele, que ele age. Agora a gente vai para nossa atividade do dia, tá bom? Não, primeiro vamos para o versículo, depois a gente vai para a atividade, tá? A gente vai para o versículo do dia que se encontra lá no livro de Salmo. Vamos lá ver o versículo do dia. Salmo 34:4. Olha, ele me livrou de todos os meus medos. Salmo 34:4. Agora a gente vai para a atividade do dia. Na atividade, atividade número 1. É pra gente, colhe esse parágrafo fechando a boca dos leões e depois pinte as figuras. Vocês vão colar aí um durex, um esparadrapo, o que você tiver na boquinha dos leões e depois vai pintar, tá bom? Se não tiver isso, pode colar um pedaço de papel, o que você tiver. E número 2, em vez de reclamar, devemos orar. Cole bolinhas de papel crepom enfeitando a palavra orar e depois pinte a figura. Vocês podem colar o que vocês quiserem, tá? Pode ser crepom, qualquer outro tipo de papel. Nessa revista que nós aprendemos, nesse trimestre, nós aprendemos sobre os amigos de Deus do Antigo Testamento. Vamos lembrar alguns deles? Ou melhor, todos eles, vamos lembrar. Nós aprendemos sobre Noé, Abraão, você consegue lembrar algum aí? Vai falando com a tia aí, Noé, Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, Josué, Gideão, Sansão, Samuel, Davi, Salomão, Elias, Eliseu e Daniel, que é o último agora. Mas está faltando algum aí, sabe qual que é? É o seu mesmo. Fala o seu completo. E o último depois de Daniel é o seu nome e o meu nome, o da tia Marley. E completa o seu. Todos nós somos amigos de Deus e todos esses amigos de Deus aqui enfrentaram situações, medos, coragem, mas sempre confiaram em Deus. Então continua confiando em Deus como eles. Em nome de Jesus. Amém? Fiquem com Deus.